A DC sempre foi conhecida por ter personagens extremamente poderosos, principalmente quando se trata dos seus heróis. O Superman, na sua forma base, consegue destruir planetas com facilidade, e até mesmo algumas versões mais fracas conseguem aguentar o peso da Terra por dias seguidos. E mesmo assim, ele não é o personagem mais poderoso da Liga da Justiça. Muitos colocam o Caçador de Marte e o Flash acima dele, apesar de eu achar que só o Flash tá tão acima assim. Mesmo assim, existem momentos nos quadrinhos onde os personagens são extremamente bem escritos, os seus feitos de poderes são condizentes com os personagens e os roteiristas sabem trabalhar com eles com maestria, coisa que não tem acontecido com certos personagens nos últimos anos, e são eles que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Bom, já vamos começar com os dois pés na porta e falar do Spectro, que deixou de ser um personagem extremamente temido e poderoso para um personagem que vira e mexe apanha. Assim como aconteceu com Galactus da Marvel, quando o personagem aparecia era um deus nos acuda, porque era alguma situação caótica do universo. O Spectro sempre aparecia em grandes crises, e sua participação mais marcante com certeza foi na Crise das Infinitas Terras, numa queda de braço épica com um anti-monitor. Mas depois dos 952, o personagem foi perdendo tanto relevância quanto poder. Parece que os roteiristas gostam de utilizá-lo muito mais como uma escada do que qualquer outra coisa. Ele é a representação da ira divina, tão poderoso que em uma luta contra o Vingador Fantasma, o próprio criador teve que intervir, senão os dois iriam acabar com toda a existência. Ele é o personagem que está na linha de frente da quinta essência e é o seu principal guerreiro, lidando com ameaças de nível cósmico que podem abalar as estruturas do multiverso. E mesmo depois de toda essa descrição que eu fiz do personagem, pode ser difícil de acreditar, mas ele realmente só apanha nos últimos anos. No estágio futuro, ele foi capaz de morrer depois de uma emboscada do Shazam, que estava sendo manipulada pelo vilão Neron. Recentemente ele também perdeu para Ravena, que estava sendo dominada pela sua parte maligna, mesmo atacando primeiro e pelas costas. Ela foi capaz de se reformar e absorver os seus poderes, ficando ainda mais poderosa, ou seja, além de não ajudar, ele atrapalhou. E pouco tempo atrás ainda foi superado pelo Darkseid, quando o mesmo estava tentando se desvincular da sua função universal. Para o nível do personagem, essa série de derrotas que ele coleciona está fazendo ele perder muito rápido o respeito que ele tinha antigamente. Trigon até hoje é um grande sinônimo de poder dentro da DC, mas infelizmente perdeu muito o respeito que havia conquistado ao longo dos anos. O personagem é um conquistador universal, capaz de bater de frente com criaturas cósmicas do mais alto nível, como o Espectro e duendes da quinta dimensão. Na sua primeira aparição, ele foi responsável pela união de um novo grupo dos Titãs ao lado da Ravena para detê-lo. Só que os roteiristas parecem que esquecem disso nos últimos anos, já que o personagem só apanha, nada de vitórias. Tá certo que os vilões nunca ganham nos quadrinhos, e quando ganham é uma coisa temporária para tudo retornar ao status quo, mas existem vilões que são tão poderosos e que carregam um histórico tão grande com eles que são respeitados mesmo na derrota, o que não é o caso do Trigon atualmente. Recentemente ele perdeu para Ravena, coisa que eu já trouxe aqui para o canal e vale a pena conferir. Também teve uma derrota humilhante para o Bizarro. Sim, o clone defeituoso do Superman foi capaz de derrotar um dos maiores lords infernais da DC. Isso porque eu nem estou contando com o fato dele aparecer o tempo todo em animações, e nessas animações ele também costuma ser derrotado de forma constante. Isso porque o personagem serve de escada. Ele é uma ameaça muito grande que mostra como o poder em conjunto da Liga da Justiça ou de outra equipe de heróis é capaz de superar certos obstáculos. Então já vimos ele ser derrotado na animação dos Jovens Titãs dos anos 2000, na animação da Liga da Justiça pós 952, na série dos Titãs e por aí vai. Mas ainda falando de personagens místicos, um personagem que eu sempre bato na tecla quando eu falo a respeito dele e como ele foi desmerecido nos últimos anos é o Shazam. O personagem passou por uma mudança muito radical após 952, assim como outros personagens que vão aparecer aqui nessa lista, e dessa vez foi para muito pior. A origem dele é muito semelhante com a origem original, que é Billy Batson recebendo os poderes do mago Shazam, canalizando poderes dos deuses e se tornando um dos mortais mais poderosos da Terra. O problema é que a personalidade das duas versões do Shazam foram alteradas ao longo do tempo. Em quadrinhos mais antigos, por volta da década de 80 e 90, principalmente quadrinhos do Superman, Shazam é retratado com muito respeito. Ele é um personagem de nível de força igual ao Superman, e com a sabedoria de Salomão, ele era um personagem que sabia atuar com maturidade. Mas depois dos 952, a parte dos seus poderes que continham a sabedoria de Salomão parece que se perdeu. Ele se tornou um personagem infantil no corpo de um adulto. A sabedoria de Salomão nunca foi algo para ele acessar quando precisava, era algo que estava constantemente nele, assim como os outros poderes. Então o personagem passou de um super-herói que era tratado como um justiceiro e em prol do bem comum, muitas vezes até mesmo sendo tratado como um escoteiro, da mesma forma que o Superman, para uma criança num corpo de adulto. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram o filme do Shazam, pelo menos o primeiro, e devem ter constatado quanto aquela versão do personagem é extremamente idiota. Mas assistir aquele filme é exatamente a sensação de ler um quadrinho do Shazam recentemente. São premissas extremamente bobas, simples, completamente infantis, tanto é que o personagem nem recebe tantos quadrinhos solos atualmente. Mas voltando a falar dos vilões, Mongul é um personagem que chega até a dar um pouco de dó de como enfraquecido ele ficou nos quadrinhos, ao ponto de só servir para apanhar hoje em dia. Muitos conhecem o personagem por animações como Liga da Justiça Sem Limites e até mesmo Justiça Jovem, onde ele apareceu e deu um trabalho bem grande para o Superman ou os personagens que protagonizavam as séries em questão. Acontece que nas suas primeiras aparições, o vilão era muito mais poderoso que o Superman, e isso permaneceu por alguns anos. Em alguns de seus quadrinhos mais antigos, ele consegue derrotar a Supergirl e
o Lanterna Verde ao mesmo tempo. O próprio Superman, mesmo dando tudo de si e socando com o máximo da sua força, não conseguia fazer muita coisa contra ele. Em um dos melhores quadrinhos já protagonizados pelo Superman, que tem ele como vilão, chamado Para o Homem que Já Tem Tudo, ele e a Mulher Maravilha lutam e a Mulher Maravilha quase morre em combate. Essa HQ foi adaptada para a animação da Liga da Justiça Sem Limites, onde a Mulher Maravilha também luta com ele e da mesma forma apanha bastante. E não foi nenhum exagero da animação, isso realmente aconteceu nos quadrinhos, porque na época ele era muito poderoso. Atualmente ele não tem tanta força quanto tinha antigamente, apesar de ainda ser um personagem muito forte, mas está abaixo do Superman. Tanto que teve um quadrinho relativamente recente, onde o Superman fica extremamente irritado, ele percebe a presença do Mongul e o ataca de surpresa, derrubando com facilidade, coisa que com certeza não seria possível com aquela versão anterior do personagem que era estupidamente forte. E voltando a falar de personagens cósmicos que têm um poder quase inconcebível, temos também os Guardiões do Universo. Esses aqui eu vou dar uma colher de chá porque eles não são personagens combatentes. Para isso eles criaram a Tropa dos Lanternas Verdes e outras tropas adjacentes. Mas vale a pena mencionar que eles são alguns dos seres mais poderosos do universo, na minha opinião, ficando abaixo apenas das entidades cósmicas. Mesmo não sendo personagens que vão diretamente para o combate, eles já se envolveram sim em muitas lutas, como foi o caso da batalha contra o Anti-Monitor na Terra e foram de encontro ao Lar Freeze. São seres de extremo poder, onde já foi dito que são capazes de partir um planeta ao meio apenas com um pensamento. Praticamente nenhum Lanterna Verde comum consegue chegar perto do poder de um Guardião do Universo, sendo raras exceções onde isso acontece. Mas nos últimos anos, os personagens têm sido bem utilizados, ao ponto de serem jogados para escanteio. Novamente citando a saga Estágio Futuro, foi mostrado que os Lanternas Verdes foram deixados de lado como uma polícia espacial, e em um dos universos alternativos eles foram até mesmo mortos pelo Darkseid. Curiosamente isso aconteceu em duas mídias diferentes, sendo essa vez os quadrinhos, que inclusive eu também já trouxe aqui para o canal, e outra nas animações da DC. É certo que antes do Flashpoint eles eram personagens bem mais ativos, como eu mencionei, eles foram para a Terra lutar contra o Anti-Monitor, mas nos últimos 6 a 7 anos eu diria que os personagens estão mais para lá do que para cá, e duvido muito que vão voltar a ser tão ativos quanto eram antigamente. E olha que esse antigamente ainda era bem pouco. Atualmente eles nem mesmo são os pilares da tropa, e o John Stewart é quem fornece o poder para a tropa dos Lanternas Verdes, jogando eles ainda mais para o escanteio. Mas voltando a falar de personagens da Terra, o Savitar é um caso especial aqui nessa lista, porque ele é um personagem que deixou de ser temido muito mais pela falta de aparições nos quadrinhos. Para vocês terem ideia, a aparição mais recente que ele teve foi na série live action do Flash, já que nos quadrinhos tem anos que ele não aparece. Para ser justo, ele teve aquela aparição quando Barry saiu da força de aceleração e morreu nessa mesma aparição que ele teve. Antes disso, ele estava na força de aceleração da mesma forma que o Flash, só que ele estava lá dentro há décadas, há bem mais tempo que o próprio Barry Allen. As suas aparições são em quadrinhos bem mais antigos da editora, e ele era um personagem que deveria ser mais explorado pela DC, já que ele é um puta de um vilão. Ele tem um conhecimento profundo sobre a força de aceleração, um conhecimento que na época era maior do que o do próprio Flash e do Kid Flash. Ele sabia como compartilhar a sua velocidade com seus aliados, que na época eram ninjas, fazendo deles ninjas velocistas. Ele foi um dos primeiros velocistas a existir e foi um dos que buscou entender como o poder que ele tinha funcionava. E isso fez dele um conhecedor profundo da força de aceleração. E quanto mais se conhece dessa força universal, mais poder se possui. Então ele era um personagem extremamente poderoso na época que ele era um personagem mais recorrente. Então, como eu disse, faltam participações dele, faltam aparições nos quadrinhos. Se eu não me engano, ele ainda está morto na DC e ele deveria ser melhor aproveitado com certeza. Retornando para os super-heróis, diferentemente de outros personagens que eu mencionei aqui na lista que ficaram mais fracos a partir dos 952, o Capitão Átomo é uma exceção. Sim, ele foi um personagem que deu uma leve enfraquecida, mas ele também passou por uma das suas maiores fases, que foi quando ele reuniu todas as suas versões temporais no seu corpo. Obviamente isso é um feito basicamente impossível, mas como estamos falando de quadrinhos, isso é algo relativamente corriqueiro. Não seria nenhum exagero dizer que o personagem chegou ao nível de uma entidade cósmica e que tenha superado algumas delas, com poderes como manipulação do tempo, da realidade, da matéria e por aí vai. Curiosamente, isso era uma coisa até comum para o personagem no passado, ao ponto de que versões alternativas malignas dele davam surras enormes em versões do Superman. O personagem teve fases nos quadrinhos onde ele criava e destruía o universo à vontade, conseguindo remodelar esse universo que ele criava da forma como bem entendesse. Essa versão dos 952 conseguiu atingir esse patamar de poder, era nível de entidade cósmica, o mais próximo que ele já chegou dessa versão anterior dele que remodelava universos. O problema é que a partir daí ele foi sendo deixado de lado e hoje em dia ele é muito mais um secundário de luxo do que um personagem principal nos quadrinhos da DC. E olha, eu desafio qualquer um de vocês que leem quadrinhos a lembrar casualmente qual foi um grande momento do Capitão Átomo nos quadrinhos nos últimos 5 anos. Eu posso dizer que teve uma única cena dele lutando contra o Dr. Manhattan e foi algo de 2 a 3 páginas, e mesmo assim ele foi derrotado. Eu diria que ele tá ali tendo destaque porque o Dr. Manhattan foi inspirado nesse personagem, senão, não acho que ele estaria ali. É um personagem que sempre foi considerado um dos top tiers da DC, e é aquele tipo de personagem que tem que ser segurado ao máximo porque ele pode resolver tudo por conta própria. E o próximo personagem dessa lista pode ser um pouquinho polêmico dependendo de quanto vocês conhecem do quadrinhos ou não, mas em oitavo eu coloquei o Superman 1 Million. Essa é uma das versões mais superestimadas do Superman de todos os tempos, mas isso vai muito por conta de canais no YouTube que supervalorizaram ele. E por favor, não me entendam mal, essa versão do Superman é sim muito
poderosa, ao ponto de fazer as versões normais do Homem de Aço parecerem fracas. Qualquer versão base do Superman perderia com extrema facilidade para essa versão dele, mas não é como se ele fosse tão onipotente quanto dizem que ele é. E é justamente por isso que ele deixou de ser tão temido nos quadrinhos, já que nos quadrinhos mostraram que ele não é tão invencível quanto algumas pessoas diziam que ele era. Quando uma outra versão maligna da Ravenna conseguiu se libertar do inferno, ela se uniu ao Neron junto com os 4 Cavaleiros do Apocalipse, e uma das realidades que ela atacou foi a realidade do Superman 1 Million. O Superman foi atacado pelos aliados da Ravenna, e mesmo que não tenha sido atacado diretamente por ela, ele perdeu e foi morto. Isso até mesmo chocou os outros heróis que estavam acompanhando a batalha, porque para eles era como se o Superman fosse invencível. E não é por mal. Esse Superman ficou dezenas de vezes mais forte que o original, até mesmo meditando dentro do núcleo do Sol por décadas. Mas não é como se ele fosse o supra-sumo da onipotência. Não é como se ele conseguisse mover o universo ou coisa do gênero. Ele ainda é apenas o Superman, só que muito mais poderoso. Mas uma coisa que nunca perde o seu poder, independente do tempo que passa, é o like que você pode deixar aqui nesse vídeo para ajudar a entregar a mais pessoas. Se inscreva no canal caso você tenha gostado. Não se esqueça de mandar para aquele seu amigo que quer saber um pouquinho mais dos personagens que foram deixados de lado pela DC. Valeu e até a próxima.